dirigir o nosso raciocínio a essas grandezas, a essas luzes, a esses grandes balastes da verdade, da pesquisa e do intelecto. Todas essas grandezas estão inseridas nesta obra de Carlos Bernardo Loureiro, os investigadores da alma e do espírito, 5 séculos de pesquisas. Fonte fecunda de trabalho, de investigação, da mais remontada álibi de verdade e de investigação. Para a felicidade deste instituto, o nosso laboratório de pesquisa se encontra como assim dizer, uma galeria composta da imagem dessas figuras. E quem tem realmente tato psicológico, de observação e de sentimento, de natureza psicológica, para não dizer paranormal, ao entrar ali, notará uma grande diferença. Assim me falam os médios de grande capacidade de percepção. E eu passo para esses que a diferenciação dessas energias naquela sala ali se deve tão somente pela a exibição da imagem dessas grandes criaturas que se encontram naquela sala. A união dessas criaturas na condição de criaturas de psiquismo luzido, porque esse é o destino final do espírito que se torna purificado, burilado. Allan Kardec chama de espírito escuro, ou espíritos superiores. Esse é o destino dessas criaturas. Não é destino final, que eles não têm fim, né? Se tornarão eternamente luzidos. Quando o ser que nasceu simples e ignorante da mão do Criador palmilha de suas trajetórias, o
palco das reencarnações, exercendo vários personagens em busca da evolução. Tornam-se luz. E a união dessas luzes formam o sol. Aí o motivo de muitos espíritos inferiores que são trazidos para ser desencantados com os trabalhos de desobsessão, eles argumentam que não aguentam o contato dessas criaturas. Eles alegam que as luzes lhe queimam. Eles exibem umas luzes que nos queimam. Isso não é complicado, não. Isso é verdade. Isso é verdade. Muitas das vezes eles são trazidos aqui e eles se revelam isso. Não como uma forma de fazer revelações, mas como uma forma de buscar se livrar destas situações. Eles não suportam. Isso é próprio da natureza, da lei divina. Quanto mais o homem estuda, se aprimora, mais ele se engrandece. E quanto mais o espírito não estuda, não se aprimora, mais ele se empobrece. E a brutalidade só lhe gera sofrimento. Só lhe gera sofrimento e dor. E o sofrimento e a dor é um dos temas mais badalados no seio de toda a humanidade. Há uma incógnita nesse sentido. Por que sofremos tanto? Como não encontram resposta, alegam que são movidos pelo aceito e o desaceito. Foi infeliz, foi a falta de sorte que levou a contrair determinado vírus, determinado sofrimento, determinada doença. Nada disso. Saúde e doença é efeito do merecimento de cada um. Deus não fez sofrimento para seus filhos sofrerem. A dor não é gerada por Deus. As enfermidades, as doenças incuradas, não foi Deus que gerou. Foi a desobediência do homem em virtude da sua lei. Deus criou-nos simples e ignorantes. Isso é desconhecedor. Equipou-nos de material para atingirmos a perfeição. Estabeleceu leis para se obedecer. E nós desobedecemos ele. Temos que arcar com as consequências. E a consequência dessa violação é o sofrimento, é a dor, é essa enfermidade. Tem uma coisinha muito interessante que agora está em voga.
as tatuagens, né? Todo mundo querendo, né? Fazer lembrar os seus entes queridos, as suas imagens bonitas, suas figuras decentes. Até parece que essa gente não tem memória. Eu não preciso gravar o nome de quem eu amo no meu corpo, porque eu tenho memória para guardar ela. O que eu gosto também. Não preciso estar marcando o meu corpo, né? Botando química, né? No corpo que Deus me deu, sadio. Eu sei lá a repercussão que isso vai ter no futuro. É uma química que você está injetando aí na sua fisiologia. Já não basta as químicas que a gente injeta através da bebida, da comida, e que é um fator gerador de sofrimento também. Já não basta isso? Eu estou naquela do trabalhador que diz: olha, eu não gosto de pegar nem avião, porque se o homem tivesse que voar, Deus daria a ele asa. Me deixa aqui no chão. Não é verdade? Se tais química prestasse para a gente, Deus já não estaria. Tem ele que está pegando essas químicas para bombardeando o meu físico, meu organismo. Aí depois vem as consequências, aí vem as lamentações, os choros e o ranger de dentes. Depois é Deus preocupado. Ah, foi a falta de sol, foi o desacerto. Não, foi burrice. Essa que é a verdade. Para esses tais, eu deixo aqui uma recomendação. Antes de tomar atitude dessa, estude as repercussões. Veja o resultado que isso vai chegar. Se não sabe, não use. Se conforme com o que você tem. Né? Use a memória, poxa. Guarde na memória que você gosta. Todos nós temos. É só fazer luta. Né? Todos têm. Quero descartar porque eu tenho memória. Todos têm. Uma certa feita, vou falar com o indivíduo. Você não tem moral para estar falando essas coisas. Eu não preciso de moral para falar, não, filho. Meu pai fala essas coisas, me basta tão somente a inteligência. Isso eu tenho, você também. Se assim fosse, não fosse, nem eu nem você não estaria aqui. Essa é a verdade. O mesmo eu digo em relação a quem quer estar utilizando, arriscando jogando essas bombas, essas químicas no seu corpo, para guardar ali, né? Imagens, nomes, figuras. Usa a memória, poxa, guarda na memória. Todos têm. Né? Vamos fazer como esses homens aqui, ó, que estão inseridos aqui, ó, fizeram. Né? George M. Tyrrell, né? Como ele, tem uma infinidade deles inseridos aqui nesta obra de Carlos Bernardo,
onde figura aqui o número de 800 mais ou menos personagens desses. 700 a 800 personagens desses. Homens brilhantes que deixaram um legado de intelecto, de ciência, de estudo, de pesquisa, de investigação, de análise para a posteridade. Eles compreenderam muito bem o advento desta ciência, o advento do espiritismo, né? Ele derrubou por terra, aniquilou o monstro da morte, esse monstro devorador, né? E mostrou que esse monstro da morte, nada mais, nada menos é do que o fim das ilusões e nada mais. O fim da jornada das ilusões, simplesmente isso. E é por isso que ela é sagrada, consoladora, que é óbvio, você esclarecer, você está consolado. E é a consciência dessa natureza esclarecedora, aprimoradora. Vamos prestar atenção a esse personagem que está sendo abrilhantado aqui em nossa casa, nesta noite, 5 de dezembro de 2012. George M. Tyrrell, diplomado em Física e Matemática da Universidade de Londres, desencarnou em 1952. Ele chegou a ocupar um lugar de notável destaque entre os pesquisadores psíquicos ingleses. A sua obra Penguin Books, Inglaterra, de 1946, que é um clássico popular, é considerado provavelmente o melhor no gênero em inglês, segundo a opinião do matemático S.G. Solé. Tyrrell foi o autor de uma teoria original e fascinante sobre a origem dos fantasmas e aparições. Seu maior interesse reside na filosofia sobre pesquisas psíquicas, e nesse aspecto do assunto escreveu muitos livros e artigos. Ele era também engenheiro eletricista, chegando a inventar uma máquina que usou para demonstrar não somente a clarividência e a percepção extrasensorial não diferenciada, mas também a predição psíquica, a chamada premonição. Ele notou que uma jovem sensitiva médica, chamada Jane Johnson, aparentemente tinha uma especial faculdade para encontrar objetos perdidos. E decidiu fazer uso desse dom em experiência de percepção extrasensorial.
Primeiro construiu uma peça muito simples que consistia de um biombo de madeira preso a 5 caixas em fileira, fechado com portas inclinadas de um lado do biombo e aberto do outro. Um pesquisador sentado em um dos lados do biombo enfiava um ponteiro horizontalmente dentro de uma caixa onde pensava estar o ponteiro. As 5 caixas eram alcochoadas para não fazer ruídos. G. Johnson, segundo Soal, obteve reais resultados com esse aparelho, mas a maior objeção era que o adivinhador, observando os hábitos de frequência e preferências da pessoa, que enfiava o ponteiro rapidamente em uma caixa após outra, logo poderia saber o que viria depois. No entanto, G. Johnson continuou com sucesso mesmo quando uma lista de números de 1 a 5 disposta ao acaso foi usada para decidir sobre o uso do ponteiro. Tyrrell sentiu-se encorajado a preparar uma máquina mais complicada com princípios semelhantes. Ela consistia essencialmente de uma fileira de 5 caixas, cada qual contendo uma pequena lâmpada elétrica. As lâmpadas eram ligadas por fios a 5 chaves que o pesquisador manobrava de uma mesa situada a vários metros de distância. Cada caixa possuía uma tampa inclinada que podia ser levantada por Johnson, que ficava atrás de um grande biombo. Quando uma chave era usada pelo pesquisador, a lâmpada correspondente acendia-se e a sensitiva, por meio de uma campainha elétrica, levantava a tampa da caixa que pensava conter a lâmpada acesa. A abertura de qualquer caixa traçava automaticamente uma linha em uma fita de papel e o êxito era registrado por traço duplo. O aparelho, sofrendo algumas modificações, como por exemplo a adição de um relé de ação retardada, foi largamente usado por Tyrrell para teste de clarividência e para teste de telepatia com possível clarividência, isto é, percepção extrasensorial não diferenciada. No período de outubro de 1935 a 1936, Tyrrell tentou uma variação interessante. Em certas séries de tentativa, com um comutador em ação, Johnson abria a caixa cerca de meio segundo antes que o pesquisador acionasse a chave. Em 2.255 tentativas, houve 539 êxitos, o que apresenta um excesso de 88 acima da expectativa de chance que se estabeleceu. As probabilidades contra a chance são cerca de 27.000 por 1. Uma inspeção da fita mostrou que, no caso de a cada êxito, a caixa estava realmente aberta antes que a chave fosse acionada, por uma fração de segundo correspondente à quantidade de linhas de tentativa e de êxito sobrepostas.
A telepatia, por parte de Thiel, não poderia ocorrer porque o uso do computador o proibia de saber qual das lâmpadas estava acendendo. A explicação mais simples é que a sensitiva usava clarividência precognita para saber qual a lâmpada que seria acesa dentro de meio segundo de tempo. Ainda no campo da precognição, Thiel teve a oportunidade de estudar e analisar inúmeros casos que incluem na sua obra, entre os quais destacamos um dos mais singulares. É 1912, 19 de abril, John Cannon Middleton, homem de negócios londrino, redigiu um testemunho para a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, da qual Thiel foi presidente em 1945, dizendo que, em 23 de março, ele reservara uma passagem para Nova York no transatlântico Titanic da companhia White Star. Cerca de 10 dias antes da partida, sonhei que vi o navio flutuando no mar com a quilha para cima e à sua volta nadando os passageiros e a tripulação. O passageiro, em perspectiva, nada disse aos amigos, temendo assustá-los. Mas na noite seguinte, o sonho se repetiu. Contudo, ainda ele nada deixou transparecer, à espera de um telegrama sobre seus negócios nos Estados Unidos. O telegrama chegou e sugeriu o adiamento da viagem. Por isso, ele cancelou a reserva. Isto ocorreu uma semana antes da partida do navio. Ele então contou o sonho à esposa e a diversos amigos. 3 desses amigos enviaram seu testemunho escrito à Sociedade de Pesquisas Psíquicas, afirmando que o senhor Middleton lhe contara o seu sonho antes da partida do Titanic. A senhora, sua esposa, acrescentou seu testemunho numa entrevista pessoal. Ela afirmou: ele nunca sonha, e deu enorme ênfase ao fato de que ele teve um sonho pela primeira vez. O Titanic partiu do porto na Inglaterra a 10 de abril e naufragou entre 14 e 15 do mesmo mês, em 1912. Perecendo inúmeras personalidades do mundo empresarial inglês, inclusive William Stead, o notável pesquisador psíquico. Inclusive já falamos deles aqui nesse livro, em que nesse instante do seu trespasso, ele se prestou, em virtude do conhecimento espiritual que ele era portador, a socorrer quem estava perecendo naquele momento junto com ele. Ele não se perturbou, não ficou se debatendo na água, logo compreendeu o processo, abandonou seu corpo e as águas arrastaram lá, né? E ele, na condição de espírito, foi socorrer aqueles que estavam se debatendo, desencarnando e ficavam ali se batendo. Ele se prestou a dar socorro a essas criaturas de forma imediata.
Olha a grandeza do conhecimento. Olha a grandeza do referencial espiritual. Tirrell, antes dos fatos, sobretudo evidentes, de pré-cognição, escreveu: quanto ao problema da coincidência casual, deve-se notar que o sonho se repetiu, o que torna a hipótese da casualidade muito difícil. O drama aparicional. Esta é uma expressão criada por Tirrell em sua palestra comemorativa do aniversário de nascimento de Frederic Mieri, outro baluarte das pesquisas, né? Psíquica, também de Londres, Sociedade Psíquica de Londres. E essa comemoração, no dia 31 de outubro de 1942, quando resumiu as suas observações sobre 16 casos envolvendo aparições e assombrações. Daí surgiria o seu livro, abordando aspectos teóricos sobre o discutíssimo assunto. Tirrell criou um conceito bastante complexo, o do produtor e do cenógrafo, como explicação para o que denominou drama aparicional. Podemos pensar no produtor e no cenógrafo como os constituintes psicológicos da personalidade do perceptor, que atuam de maneira quase autônoma, abaixo do nível de consciência, sendo as designações especificamente singulares de Tirrell para os fatores mentais inconscientes que são responsáveis pelo drama aparicional. Segundo Henri Price, a teoria de Tirrell forneceu solução para o problema do porquê as aparições se vestiam e eram ocasionalmente acompanhadas de cavalos, carruagens, cães e outros complementos aparentemente físicos. As roupas, cavalos, etc., deduz o autor. Seria então alucinatório quando o próprio fantasma estariam presentes por serem exigido pela temática ou motivo do drama aparicional, tal como ocorriam no sonho, caso o tema do sonho os exigisse. Seriam apropriados do ponto de vista dramático. A mesma explicação seria aplicável ao comportamento da própria aparição. Uma porta estava fechada, explicava a aparição, e abriria e entravam no aposento. Fisicamente a porta não se teria movido. Seu movimento seria tão alucinatório quanto a própria aparição. Mas a abertura da porta seria apropriada em termos dramáticos, caso o tema do drama fosse a ideia de entrar no aposento. De modo similar, prossegue Henri Price. Quando a aparição produz uma sombra, reflete-se no aparelho ou produz o ruído de passos ao deslocar-se. Isso se deve ao fato de o cenógrafo
ser eficiente em seu trabalho. Suas instruções seriam as de fornecer uma representação tão verossímil quanto possível do que seria visto e ouvido caso o agente estivesse fisicamente presente e deslocando-se fisicamente pelo aposento. Tyrrell divide as aparições em 4 classes principais. Primeira, casos experimentais nos quais o agente tentou deliberadamente tornar-se sua aparição visível e determinado perceptor. 2. Casos nos quais uma aparição reconhecida foi vista, ouvida ou sentida no momento em que a pessoa representada pela aparição estava atravessando alguma crise. 3. Casos em que uma aparição identificada foi vista e ouvida tanto tempo após a morte da pessoa por ela representada que não se pode supor nenhuma coincidência com qualquer crise, tal como a morte da pessoa. Estes casos são citados como casos de pós-mortem. E 4, fantasmas ou aparições que habitualmente assombram certos locais. Essas classes, como assinalou Tyrrell, não teriam uma diferenciação nítida. Alguns casos não pertenciam claramente a qualquer delas, como por exemplo as figuras não identificadas vistas apenas uma ocasião ou as figuras reconhecidas de pessoas vivas que não coincidissem com nenhuma crise na vida delas. Conforme observa André Maxey, a classificação de Tyrrell não leva suficientemente em conta o grande número de casos relatados de aparições de pessoas vivas. Deveriam ser modificadas, indicando, primeiro, casos experimentais; segundo, aparições de pessoas vivas; terceiro, aparições de pessoas agonizantes ou que atravessam alguma crise; e 4, assombrações e aparições de pessoas mortas. Tyrrell discute extensamente a teoria das aparições e, por sua vez, sua teoria foi discutida em um relatório conjunto preparado pelo professor Ornel Hart, um sociólogo norte-americano, e alguns colaboradores associados do Projeto Internacional de Pesquisas da Projeção Extrasensorial. Na opinião de André Maxey, esse relatório é um documento mais importante sobre os aspectos teóricos das experiências com aparições publicadas na atualidade. Ele tem a forma de debate realizado por correspondências nas atas da Sociedade de Pesquisa Psíquica em 1956 por alguns dos principais teóricos da área. Consideram-se 5 hipóteses alternativas: a hipótese de Edmund Gurney, a hipótese de Tyrrell e a teoria de Mieris, adicionalmente desenvolvida por Raymond C. Johnson, e a teoria espírita. Essas hipóteses e teorias convergiram para uma teoria comum, operacionalmente exata e satisfatória, servindo-se dos seus aspectos válidos, completando-os de modo a que explicasse satisfatoriamente todos os tipos de observações claramente estabelecidos. Essa teoria convergente e operacional proposta envolvia 2 preposições básicas. Primeira,
As aparições e seus acessórios são semissubstanciais no sentido de tenderem a apresentar as seguintes características. Característica A. São descritas como sólidas, reais ou coisas semelhantes, e seus detalhes visíveis são frequentemente considerados vividos. B. São a miúde percebidos táctil e auditivamente, assim como visualmente, e esses três tipos de percepção são compatíveis entre si. C. Tal como percebidas, parecem ser reconhecivelmente semelhantes e muitas vezes idênticas a corpos humanos, materiais e objetos físicos. D. Seus detalhes observados podem ser desconhecidos de qualquer pessoa viva e ainda assim revelar-se comprovadamente corretos. Elas se adaptam ao ambiente físico e às pessoas fisicamente incorporadas, exatamente como fariam pessoas que estivessem fisicamente presentes. F. São vistas numa perspectiva normal, quer estejam paradas ou em movimento, refletem-se nos espelhos, obscurecem os objetos ou são escurecidos por eles e enquadram-se em outros aspectos no ambiente físico, tal como faz os objetos físicos. G. São muitas vezes vistas coletivamente por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Segunda característica, as aparições e seus acessórios são apenas semissubstanciais no sentido de tenderem a apresentar as seguintes características. A. Sua visibilidade é errática, já que tendem a aparecer ou desaparecer súbita e inexplicavelmente a ser invisíveis para pessoas que poderiam vê-las se estivessem fisicamente incorporadas, e definir seus contornos e a desvanecer-se gradualmente e a ter luminosidade própria. B. Atravessam paredes sólidas ou portas fechadas. C. Ficam suspensas no ar, sem apoio físico e podem deslizar-se em vez de andar. D. Conseguem comunicar ideias sem palavras, gestos ou outros símbolos, isto é, telepaticamente. Allan Kardec trata com muita propriedade das aparições em O Livro dos Médiuns. Suas postulações a respeito se identificam com as que foram deduzidas dos grandes pesquisadores diante de tantos inequívocos testemunhos sobre a realidade das aparições. Isso é algo de cunho muito científico. Eu costumo dizer, como é que uma doutrina dessa natureza, como é que uma ciência dessa grandeza poderia ser aceita por brasileiro? Está aí o motivo pelo qual esta doutrina está em nossa terra extremamente deturpada. Pegaram um tratado científico dessa natureza e fizeram isso uma religião. E aí dividiu-se. Há uma linha de pensamento
de natureza científica, que é pensada e atribuída por poucos. Entre esses poucos se destaca, né, Carlos Bernardo Moreira, aqui no Brasil, né? É uma minoria mesmo. Conhecemos também Cristiano Amaral, né? Que também debruça nesse sentido, combate veementemente esse movimento religioso que está aí. Foi o que fizeram desta ciência. Eu tenho uma amiga que eu conheci ela em um centro espírita, ficamos amigos por exercer atividade nesse centro, e ela casou-se com um russo e se tornou russa. Foi embora. Em determinado período ela veio rever a família, que tem pai e mãe ainda aqui, e me deparei com ela e perguntei a ela como é o movimento espírita lá na Rússia. Ela disse: Jorge, totalmente diferente. Totalmente diferente do que é aqui. Jorge, para você ter uma ideia, os livros de Allan Kardec na Rússia são estudados nas universidades. Nenhum universitário daquele país adentra uma universidade sem que não conheça, não leia, não estude os livros de Allan Kardec, especificamente os livros da codificação. Jorge, você tem uma ideia, se um indivíduo quiser fundar um núcleo para estudar a doutrina e fazer experimentação, ela só tem o aval da Casa Mãe do Espiritismo neste país se ele tiver faculdade. Se não tiver, a Casa Mãe do Espiritismo não lhe permite, com receio de ser deturpada essa doutrina. Um país de grandeza, um país de primeiro mundo, não é um país de terceiro mundo, aonde nem cultura apropriada tem, porque a cultura brasileira é uma coxa de retalho, é um pedacinho de cada cultura dos outros. Nas colonizações, né? No período da colonização, muitos colonizadores vieram para aqui e cada um trouxe o seu, a sua cultura, e formou essa coxa de retalho que é a cultura brasileira. O brasileiro não tem nem cultura própria. Portanto, cobrar de brasileiro a compreensão da doutrina dessa natureza, para vocês verem aqui, é demais, né? Espero que mudem. E aqui que a tendência é mudar mesmo, né? E que a tendência é mudar, porque a lei de progresso, a lei de progresso. Eu não estou aqui atacando os brasileiros, né? Apesar de eu estar brasileiro, eu não sou, eu estou, né? Eu parafraseio Carlos Bernardo, ele sempre usava essa temática, desse termo. Eu não sou brasileiro, eu estou. Amanhã poderei estar em outro lugar, né? É reencarnar em outro lugar aí eu estou lá. Pronto. Esteja onde estiver, estou lá. Não sou, estou. Eu sou universalista. Eu sou existencialista. Eu sou reencarnacionista. Essa que é a verdade. Eu pertenço ao universo.
aonde a lei divina determinar e me delegar para lá estarei. Eu não me governo. E ficamos por aqui. Vamos agora para a segunda parte.